emocionei muito aqui durante esse período, assim, tão extraordinário, foi ministrado. Deus tem algo assim muito grande na vida desse rapaz. O alimento de Deus, primeiro, é adoração. Segundo, oração. O trono de Deus se move por esses dois combustíveis. Diz que a música, a escala musical, são 7 notas, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Fala de perfeição, de plenitude. Mas vou deixar minha emoção e minha apreciação pela música de lá. Eu estou feliz aqui em estar voltando a esta igreja. Hoje, desde ontem, se comemora o 39º aniversário dessa juventude tão bonita. Parabéns. Estão lindos. Pastor Neemias, meu respeito ao senhor. Prazer poder estar aqui novamente nesta igreja que está sob seus cuidados. Os demais pastores, pastor Elias, que é o coordenador geral, o Felipe. O Felipe sempre está na linha de frente, que é o cara que está sempre falando conosco, que acaba, é impossível não estar falando do Felipe. Pastor César, que vai nos caminhos do outro. Os demais pastores aqui, bom estar contigo, tá bom? Te conhecer pessoalmente. Bom estar com você também. Aquela mulher que me ama, ela tem o ministério de me amar, de cuidar de mim. E de mandar em mim também. E eu sou muitíssimo apaixonado nela. Já viu aquele dia que você está assim, com vontade de falar algo? E hoje à tarde eu estava orando lá no hotel. E essa palavra me veio ao coração assim, essa palavra não me sai do coração, e é ela que eu vou falar nesta noite. Ezequiel capítulo 28. Eu preparei algo alusivo ao tema Desperta Jovem, mas há 4 anos atrás eu meditei num texto durante 2 anos. Quantos anos? 2 anos. Esse texto aqui de Ezequiel 28. E nós vamos falar sobre ele. Esse aqui é o 28, a partir do versículo de número 11. Esse capítulo 28 de Ezequiel, ele fala sobre o rei de Tiro e fala sobre o príncipe de Tiro. É um texto que não tem uma super complicação, mas ele também não tem uma facilidade extrema assim de compreendermos, se não se fizermos assim uma exegese exaustiva desse texto. E eu creio que vocês vão me acompanhar e irão entender o que Deus tem para nós na noite de hoje. Veio mais a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Jeová: Tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Repete comigo: formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Repete essa frase: estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura: a sardônica, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífanos estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubins ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti, na multiplicação do teu comércio. Repete esta frase: na multiplicação do teu comércio. Se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer ao querubim protetor entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos que te pus, para que eu olhe para ti.
pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais será para sempre. Tome seu assento, muito obrigado. Eu gostaria que nesses primeiros minutos que você mantivesse a sua Bíblia aberta nesse texto, porque depois a gente vai examinar um outro texto, tá bom? Todos me ouvem e digam amém. A princípio aqui eu gostaria que vocês entendessem algo muito importante. Esse texto aqui, ele é um texto de dupla referência. Esse texto, ele é um texto de dupla referência. Ele é um texto de dupla referência porque ao mesmo tempo que esse texto está falando de uma pessoa, está falando de outra pessoa. Vocês se lembram quando Deus falou que o trono de Davi seria eterno? Vocês sabem que o trono de Davi, dentro da sua literalidade, ele não é eterno, porque Davi ele morreu. Só que Deus, quando fala que o trono de Davi era eterno, ele está fazendo uma alusão ao governo eterno de Jesus. Da mesma forma, quando a gente olha para o governo de Salomão, a gente entende que o governo de Salomão representa o governo milenar de Jesus. Então esse texto é um texto de dupla referência. A bem da verdade, queridos, é que só há uma maneira de começarmos a falar sobre Deus, pois coisa alguma tem sido dita de tão significativa acerca de Deus do que confessar que Deus, ele é um mistério tremendo. O homem, em sua atual mentalidade, capacidade de raciocínio, não tem podido dizer muita coisa sobre Deus, senão em sentido antropomórfico, ou seja, é a forma de pensamento que atribui características e aspectos humanos a Deus. Em Gênesis capítulo de número 1, versículo 1, está escrito que Deus criou o céu e a terra. Em Gênesis capítulo 1, versículo 27, diz que Deus criou o homem. Em Salmos 148, versículo de número 5, diz que Deus mandou e logo foram criadas todas as coisas. Em Isaías 42, versículo 5, diz que ele criou os céus. Em Isaías 45, versículo 7, diz que ele formou a luz e criou as trevas. Em Amós capítulo 4, versículo 13, diz que Deus criou os ventos. Em Colossenses 1,16, o apóstolo missionário Paulo, ele diz que porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus. E em Apocalipse capítulo 4, verso 11, diz que Deus criou tudo. E em Apocalipse 10, verso 6, diz que ele criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Então Deus ele criou? Deus ele criou? Apocalipse 10, verso de número 4, capítulo 4, versículo 11, diz que Deus criou tudo. Em Apocalipse 10, verso 6, diz que ele criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Então Deus criou tudo. Antes de Deus criar todas as coisas que há nos céus, na terra e no mar, Deus estava onde? E com quem Deus estava? Não precisa você tentar me responder, talvez porque quando pensamos, o pensamento é muito lógico e não precisa esforço nenhum para entendermos que se Deus criou todas as coisas, antes de Deus criar todas as coisas, Deus estava na eternidade e Deus estava só. Pastor, Jesus estava onde? O Espírito Santo estava onde? Em Deus. Colossenses, Paulo fala que Jesus é o mistério escondido no seio do Pai. Então Jesus ele estava no seio do Pai. Afinal de contas, Jesus ainda não havia tabernaculado. Jesus ainda não havia nascido de uma mulher para se tornar homem. Ele era o verbo encarnado no seio do Pai. Assim como também o Espírito Santo estava no Pai. Mas Deus, dentro da ordem da sua criação, Deus primeiro ele criou os anjos.
Deus ele criou os anjos por quê, pastor? Porque lá no livro de Jó, capítulo número 37, diz que quando Deus estabeleceu os fundamentos da terra, as estrelas aplaudiam a Deus. E as estrelas aqui nesse texto não está falando do astro, estrela. Estrela aqui está falando de anjos, porque a Bíblia fala de anjos físicos e anjos espirituais. Lembra em Apocalipse capítulo número 1, na direita de Jesus, o apóstolo João, nessa visão metafísica e transcendental, ele viu Jesus andando no meio de 7 castiçais de ouro, e na sua destra havia 7 estrelas, e essas 7 estrelas representam os 7 anjos dessas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, estrelas são anjos físicos, ou seja, pastores, e anjos, estrelas, representam anjos, que são os espíritos. Então Deus primeiro ele criou os anjos, e Deus criou os anjos dentro das suas respectivas categorias. Existem anjos para tudo no céu. Em Apocalipse capítulo número 5 você vê anjos em volta do trono de Deus. Em Apocalipse capítulo 7 você vê que existem anjos que ficam nos 4 cantos da terra. Em Apocalipse capítulo 8 verso 2 tem anjos que ficam diante de Deus, na frente de Deus. Em Apocalipse capítulo 8 versículo 1 tem um anjo que fica diante do altar do incenso. Em Apocalipse capítulo 8 verso 6 tem anjos com trombetas. Em Apocalipse capítulo 9 verso 15 tem anjos presos para uma missão específica, um tempo determinado. Em Apocalipse capítulo 10 a gente lê a respeito de um anjo forte que anda vestido de uma nuvem. Em Apocalipse capítulo 10 verso 5 tem um anjo que tem poder sobre as águas do mar. Em Apocalipse capítulo número 14 tem um anjo que voa pelo céu, e esse anjo vai anunciar o evangelho eterno. Capítulo 14 verso 8 tem um anjo que vai anunciar a queda de Babilônia. Em Apocalipse 14 verso 17 a gente vê um anjo com uma foice na mão. Em Apocalipse capítulo 15 tem anjos que têm poder sobre as pragas, tem anjos com poder sobre as águas, tem anjo com poder sobre o fogo, tem anjos para todas as coisas. Tem um anjo da cura, tem um anjo do Senhor que acampa ao redor dos que o temem e os livra, de sorte que tem anjos para tudo. É claro que na base do trono de Deus ficam os querubins, acima de Deus ficam os serafins. Os serafins eles são inferiores aos querubins, mas eles ficam acima, porque aquele que é maior no reino seja como o menor. Assim Deus criou todos os anjos, mas dentre todos os anjos que Deus criou um ser muito especial. Esse ser nós conhecemos como Lúcifer. Apesar de não existir essa palavra na Bíblia, mas em Isaías capítulo 14, que é o próximo texto que a gente vai ler, transliterando para o latim, a estrela da alva, compreende este nome Lúcifer. Os judeus antigos conhecem como Chamael. Repete comigo, Chamael. A palavra Chamael quer dizer aquele que atrai a Deus por sua beleza. Nenhum texto das Escrituras, com exceção de Ezequiel 28 e Isaías 14, retrata com muita precisão a respeito desse ser em nenhum outro texto da Escritura. Se lermos aqui a princípio, vamos entender que Ezequiel ele está levantando uma lamentação contra Etibaal II. Etibaal II era o rei de Tiro. Esse Etibaal II era um homem que governava uma ilha em Tiro por nome de Ilha Sagrada. E a soberba, a vaidade tomou conta do seu coração, que a partir de então ele passou a ter características desse ser que conhecemos como Lúcifer durante o tempo da sua estada na eternidade. E Ezequiel, quando começa a partir desse versículo 11 do capítulo 28, ele começa a dizer: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Você tem que entender quando Ezequiel está falando para o rei de Tiro e quando ele está fazendo alusão a esta criatura extraordinária criada por Deus. Por quê, pastor? Porque a maior parte desse texto aqui, que me digam os senhores que estão aqui, a maior parte desse texto aqui está se referindo a um ser e não a um humano, porque todas as características usadas aqui por Ezequiel está falando de um ser que não vive dentro dessa atmosfera. E ele diz assim: tu és cheio de sabedoria e perfeito em formosura. A palavra formosura que você grifou na sua mente em hebraico é iof. A palavra iof quer dizer beleza, resplendor, brilho, formosura. Perfeito na forma física, na simetria com que foi criado.
sem nenhum tipo de defeito. Então Deus está usando Ezequiel para falar a respeito deste ser, esse ser que nós conhecemos como Lúcifer. Esse ser, no dia que Deus o criou Deus criou também os instrumentos de música. Por esta razão é que o diabo ama a música, o diabo ama o louvor, o diabo ama as canções. Todo louvor, todos os instrumentos, pode ser um atabaque, pode ser um timbal, pode ser uma bateria, pode ser um teclado, pode ser um trombone, um trompete, pode ser um violão, uma guitarra, um contrabaixo. Todos os instrumentos foram criados para que se tocassem para Deus. E no dia que esta criatura foi criada pelo próprio Deus, Deus também criou os instrumentos de música. Como que era esta criatura, pastor? O céu não é um lugar desorganizado. Os anjos, eles se aglomeravam, como eu dizendo, se reuniam na liderança deste ser para que se cultuassem a Deus. Eu já vi teólogos dizerem que os pífaros e os tambores estavam acoplados nesta criatura, neste Lúcifer, e era através dos seus movimentos que se produziam sons para adorar a Deus. Os judeus antigos, eles discordam disso. Fala dentro da sua literalidade da criação dos instrumentos, onde na liderança estava este ser, que reunia os anjos, e eles iam para o pátio da adoração, onde prestavam cultos de adoração a Deus, dentro de uma ordem sincronizada, extraordinária, e acima de tudo, muito bem organizada. Só que este ser que possuía tudo isso, uma singularidade na sua perfeição, mais do que todos os anjos, ele começou a planejar algo, e nós conhecemos muito bem essa história, e é no capítulo 28, estou na introdução, por favor me acompanhe. Nos diz que ele andava no meio das pedras afogueadas, e que ele foi estabelecido para proteger. Proteger aqui no sentido hebraico não quer dizer que ele estava ali para proteger de invasões, até porque não havia inimigos nesse tempo. Proteger aqui é na administração da adoração ao Eterno. No versículo número 15 diz que perfeito ele era nos seus caminhos, desde o dia que foi criado até que se achou iniquidade nele. E o verso 16, onde você grifou a frase na sua mente, diz: na multiplicação do seu comércio. A palavra que multiplicação do seu comércio é recugem. A palavra recugem em hebraico significa tráfico de influências. Satanás foi o primeiro traficante de influências na eternidade. Como foi que ele traficou influências? Ele começou a se relacionar com os demais anjos e projetou a construir um reinado acima do reino de Deus, ou paralelo ao reino de Deus. Se você puder comigo abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo de número 14, eu vou lhe agradecer, versículo de número 11. Vale lembrar que o contexto desse capítulo 14 é o capítulo de número 13. E esta aqui é uma profecia do profeta Isaías contra Nabucodonosor, rei de Babilônia. Senhores, prestem atenção nisso aqui. Isaías vai profetizar algo contra a Babilônia, contra Nabucodonosor, sendo que Nabucodonosor vai nascer 200 anos na frente dele. E Deus já está usando a boca do profeta Isaías para profetizar contra Nabucodonosor. Por quê? Porque Nabucodonosor se exaltou sobremaneira. Lembra do que ele disse no livro de Daniel? Que ele havia construído Babilônia com a força do seu braço. Ele confiava nos jardins suspensos da Babilônia, na atividade principal de Babilônia, o deus Bel, e naquelas muralhas de 102 metros de altura, segundo Heródoto, por 25 metros de largura, que tornava a cidade indestrutível. E ele se exaltou. E Isaías é usado por Deus para profetizar contra a soberba e a exaltação de Nabucodonosor, sendo que Nabucodonosor vai viver 200 anos na sua frente. E veja o versículo de número 11: já foi derribada no inferno a tua soberba, com som dos teus alaúdes. Ao mesmo tempo que está falando aqui de Babilônia, está falando desse ser, dessa criatura. Quem me entende, diga amém. Está falando desta criatura, ou seja, Lúcifer. E diz o texto, verso 11: já foi derramada no inferno a tua soberba com o som dos teus alaúdes. Os bichinhos debaixo de ti se estenderão, e os bichos te cobrirão. Como caíste do céu, ó estrela da alva, daqui que se tira o nome Lúcifer. Ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, olha o pensamento de Lúcifer qual era: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono.
no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Verso 14: subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Repete comigo esta frase: semelhante ao Altíssimo. Então aqui no capítulo de número 14, é mais um rei, o rei Nabucodonosor, que se exaltou, tendo consigo dentro de si as mesmas características desse ser chamado Lúcifer. Esse Lúcifer, depois que ele arquitetou um projeto, um plano de ter um reino semelhante ao reino de Deus, de ser semelhante a Deus, Deus que ninguém pode enganá-lo, porque Ele é conhecedor de todas as coisas. Deus esperou o momento certo. Os judeus antigos dizem que quando Lúcifer adorava com os anjos, as pedras afogueadas se acendiam como prova do seu perfeito louvor. Mas depois que ele havia pecado com tráfico de influência, estava tudo arquitetado e pensava ele que Deus não estava vendo. Foi quando Deus tirou o seu brilho, o seu resplendor, porque saiu fogo de Deus e consumiu sua beleza. E Deus pegou esse ser e o expulsou das mansões celestiais para baixo. E ele deixou de ser Lúcifer, de ser chamado Chamael, para ser chamado de Satanás, o diabo. E ele foi expulso do céu, e consigo ele trouxe uma terça parte das estrelas dos céus, que são os anjos. Já leram o Apocalipse capítulo número 12? Aqui é uma visão retroativa da queda de Lúcifer, quando ele trouxe consigo um terço das estrelas dos céus, que são os anjos. Gênesis capítulo número 1, agora eu vou entrar na mensagem. Se você puder abrir a Bíblia para acompanhar comigo, faça isso. Gênesis capítulo número 1, a partir do versículo 1. Quando Lúcifer foi lançado do céu para baixo, que ele se torna em Satanás, não pense que o diabo caiu na terra, porque a terra já existia, mas a terra não era visível. Ninguém conseguia ver a terra. Absolutamente ninguém conseguia ver a terra. Tem gente que diz que quando Lúcifer caiu, ou Satanás caiu, que a terra ela foi completamente destruída, mas não foi. Eu passei 2 anos estudando isso aqui, e um grande teólogo que foi formado em Harvard, nos Estados Unidos, e um homem muito inteligente nesse assunto, nem ele nem sua escola concorda, e a maioria dos teólogos, como também os pais da igreja, concordam que Satanás, quando caiu, a terra foi destruída, e com ela também foram os dinossauros. Não existe essa tese, até porque isso também não é bíblico. Pastor Denilson, quando Lúcifer caiu, que é Satanás, onde foi que ele ficou? No lugar onde ele está até hoje, no chamado região celestiais. Foi lá que ele se estabeleceu e lá está até hoje. Satanás ele tem 4 tipos de demônios: principados, potestades, governos e hostes. Ele administra o mundo, o século presente, através desses 4 tipos de demônios. Os principados são os demônios com atividades internacionais, são os demônios que trabalham na área sociopolítica internacional. As potestades são os demônios que trabalham na nação. Os governos são os demônios que trabalham no estado. E as hostes são os demônios que trabalham no local. Exatamente no lugar onde ele se estabeleceu desde a sua queda, lá ele está até hoje. Eu sei que muitas vezes você já ouviu pregadores sensacionalistas, no afã de que o povo está eufórico, gritando, manda gritar: escuta Satanás no inferno. O diabo não mora no inferno, nunca morou, mora nas regiões celestiais. É inteligentíssimo esse ser. Ele não sabia que Deus havia feito na terra. Capítulo de número 1 de Gênesis, versículo de número 1, está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. O texto no original todo mundo conhece: Bereshit, Bara Elohim, Haed, Hashama, Vaeret, Haeret. No princípio criou Deus. Esse princípio aqui é um tempo inimaginável, é um tempo incontável. Pode usar as tabelas que forem, a elevar a terceira potência. Não tem ninguém matemático que possa decifrar esse texto. No princípio criou Deus os céus e a terra. Porque quando Deus criou os céus e a terra, Deus ele pegou a terra e ele escondeu a terra. Lúcifer está nas regiões celestiais, os demônios também estão lá, só que não havia ninguém na terra para ele tentar, absolutamente ninguém.
Deus ainda não havia feito o homem. Os anjos não viviam aqui, porque tudo isso aqui era água, tudo era água. Repete comigo, tudo era água. Fala mais uma vez, tudo era água. E você vai me acompanhar aqui em Gênesis capítulo 1 e você vai ver. Então estava estabelecido nas regiões celestiais. Quando num tempo, nós não sabemos quanto tempo tem isso, um dia aparece o Espírito Santo em questões desordenadas para preparar o ambiente da criação. Satanás não entendeu absolutamente nada, apesar da sua inteligência e sagacidade. Os demônios que estavam ao seu serviço também não entendiam nada. Por que o Espírito Santo veio e pairou naquele lugar? Porque no versículo de número 2 diz que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O texto em hebraico aqui é ver Ruach Elohim Merar Efet. Repete comigo essa frase, Merar Efet. A palavra Merar Efet, pastor Neemias, é atribuída a aves que põem ovos. Quando uma galinha põe ovos, o que é que se faz? A galinha choca os ovos para que nasça aqueles filhotes. É verdade isso? Esse texto aqui é atribuído ao Espírito Santo. Você está dizendo que o Espírito Santo é uma galinha, pastor? Não, é o texto que diz Merar Efet. É atribuído a algo como se fosse uma incubadeira. O Espírito Santo veio, pairou aqui em questões desordenadas para preparar o ambiente da criação. Só que Satanás não entendia nada disso e não sabia porque o Espírito Santo estava ali. E quando ele não imagina, não espera, você sabe o que é que aparece? Quem aparece nesse mundo físico, nesse mundo visível, quem aparece é o próprio Deus. E quando Deus aparece, no versículo de número 3, Deus apareceu gritando. Porque o termo hebraico aqui, disse Deus, haja luz, é um termo hebraico para gritar. Deus apareceu gritando. Sabe o que foi que Deus disse? Haja luz. E houve uma explosão. Quando essa explosão aconteceu, o texto diz que viu Deus que era bom. A luz era boa no meio das trevas. Versículo de número 4. E viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre luz e trevas. Acompanhe comigo o verso 5. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde, amanhã, o dia primeiro. Versículo 6. E disse Deus, olha como isso tudo aqui era água. Haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde, e amanhã o dia segundo. Verso 9. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça. Deus não disse haja terra, ele disse apareça. É porque ela já estava preparada e pronta. Onde que ela estava, pastor? Vai lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Não é um estudo, não é uma pregação. Já a gente entra dentro no denominador. Capítulo 3, versículo 7 de 2 Pedro. Olha onde a terra estava. Pedro fala isso. Pastor Pedro fala isso. Fala. Olha o que Pedro diz. 2 Pedro, capítulo 3, versículo de número 7. Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam. Verso 5, desculpem, 2 Pedro 3,5. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade. Repete comigo, antiguidade. Antiguidade aqui em grego é equivalente a Gênesis 1 no hebraico. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde um tempo inimaginável, a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Então, quando Deus ajunta as águas nos seus determinados lugares, no versículo número 9, Deus diz assim, e apareça a porção seca, e assim foi. O verso 10 diz, e chamou Deus a porção seca, a terra, e
e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. Só que quando Deus pede que as águas se separem e se ajuntem no lugar, e chama aquele ajuntamento de águas mares, a terra ela ficou pairada nos ares, mas ela ficou imóvel. Ela ficou como se fosse uma bola, sem a sustentação de ninguém, apenas pela gravidade, mar, e ela ficou estática. E quando Deus vê a terra estática, Deus olha para a terra e disse assim: produza a terra. É daí que a terra começa a girar em torno dela mesma, nos seus processos de translação e depois de rotação. Quando a terra começa a girar uma velocidade de 106 mil quilômetros hora, como está girando até esse momento. É interessante, vale a pena você dar uma glória para Deus, que enquanto a terra gira, ninguém está tonto aqui, ninguém está zonzo, mas a terra está girando nos seus processos de translação e de rotação. Sabe o que Deus diz assim? Produz a terra, porque Deus não trabalha com nada parado. Deus não gosta das pessoas paradas. Todo mundo tem que produzir. Desperta, jovem, para produzir. Levante a sua mão direita assim, se você entende que eu estou pregando. Faz um dedo de profeta aí, aponta para alguém e diga: produza. Tem gente que pensa que quando Deus mandou que a terra produzisse, a terra produziu árvore gigante. Não foi. Deus não trabalha com as coisas assim, pastor. Deus trabalha dentro do processo natural, do desenvolvimento natural das coisas. A única pessoa que já nasceu grande foi o próprio Adão, e isso tem um porquê. No demais, todos nasceram pequenos. Todos hoje vivem um imediatismo exacerbado, querendo que as coisas aconteçam no seu tempo e na sua hora. Não é assim. Essa igreja não começou grande, essa igreja começou pequena. Deus, quando disse produz a terra, Ele não produziu árvores gigantescas. Foram as sementes que Ele mesmo plantou. Essas sementes começaram a germinar e elas crescerem. E assim o ministério, é assim a sua vida, é assim o casamento, é assim sua intelectualidade, é assim a sua profissão. Você vai crescendo aos poucos. Você quer pregador, você quer ser pregador, você quer ser cantor. Você está pensando que esse cara canta? Ele canta desde pequeno, ele toca há muito tempo, ele tem intimidade com esse instrumento. Não é de uma hora para outra que as coisas acontecem. Essa geração tem que entender que Deus, Ele não é imediatista para trabalhar na hora que você quer, quando você quer, no momento que você quer. É na hora de Deus. Deus está dizendo: produza. Olhe para alguém aí: produza. Produza. Você precisa produzir. Jovens improdutivos. A força majoritária da igreja é a juventude. A juventude de hoje está vivendo exacerbada dentro de um contexto. Nós não temos ídolos, senhores. Se você olhar em volta desta igreja aqui, você não vai ver uma estátua. Nós não temos um Papa. Nós não temos Maria como Nossa Senhora. Nós não precisamos de ídolos feitos de gesso para que possamos prostrarmos-nos e adorarmos-nos. Não. Mas nós estamos cheios de ídolos. Essa geração hoje está fazendo ídolos. Eu louvo a Deus pela vida de vocês aqui nessa noite de todo o meu coração. Esse é o segundo congresso desse ano que eu vejo uma juventude extraordinária. Um foi na semana passada. E olhem, queridos, que eu prego quase que todos os dias. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque eu fui num congresso clássico a semana passada, lá na cidade de Aracaju, pastor Virgílio, como este aqui. Tinha um cantor famoso também naquela festa. Mas enquanto ele cantava, enquanto eu pregava, ninguém estava com o celularzinho ligado e tirando foto. Nós estamos vivendo um tipo de uma cultura gospel, onde as pessoas ficam anãs a vida toda, confiando em ídolos, adorando ídolos. Irmãos, nós temos que acabar com essa cultura gospel. Chega de tanto troféus, chega de tanto Raul Gil. Eu estou cansado dessas coisas. Chega de tanta revista, chega de tanto magazine, chega de tanta propaganda, chega de tanta coisa. Parece que Deus não é mais autossuficiente para resolver as coisas. Confia no teu Deus. Você chega numa igreja para você pregar e para você cantar, e fica aquela multidão de pessoas na frente, todos tirando foto, e fotos, e fotos, e fotos, e fotos, e fotos.
culpá-los, mas fomos nós que o fizemos ídolos. E sabe, ora bachuri mais. Crucificaram Jesus sendo inocente. Imagine um mortal quando ele erra visivelmente. Você sabe o que essa geração está precisando? Crescer. Produza, 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 produza. Mas é produzir frutos, não ídolos. Produza frutos e não ídolos. Meu ministério tem que cair na graça de vocês, claro. O pastor ia deixar eu voltar aqui? Nunca. Se meu ministério não caísse na graça de vocês. Mas se passar disso, é procedência maligna. Somos profetas, senhores. Eu não estou com medo da igreja de hoje, pastor. Eu tenho medo da igreja de amanhã. Como será a igreja de amanhã? Como serão os centros teológicos onde está se gerando as maiores heresias e sendo pregadas nos púlpitos das nossas igrejas? Uma juventude onde perdeu toda a sua essência. As nossas mensagens tocam na mente, mas não tocam mais na alma. Porque o povo quer ouvir coisas que massageiam a sua alma, ou melhor, seus egos. E vão para, quer massagem, meu filho? Vá numa casa de massagem. Aqui é o lugar onde Deus fala conosco. E a terra começou a girar. Deus é Deus de movimento, pastor Elias. Eu creio no evangelho de poder. Tem hora que Deus fala na calma, mas tem hora que tem terremoto. Tem hora que tem tempestade. Tem hora que tem renovo, batismo com o Espírito Santo. Tem glória a Deus, aleluia. Tem hora que tem mover. Tu vai ficar me olhando eu pregar, ou tu vai dar glória para Deus? Então levanta a mão e diga alguma coisa. Se move. Deus é Deus de movimento, pastor. Deus se move. E a terra, Deus disse, produza. E a terra começou. Por isso Edir Macedo disse que isso é demônio, só se for na avó dele. Isso é o Espírito Santo, irmão. Quando entra em nós não tem jeito. Tem gente que segura, tem gente. Levante a mão, me deixe pregar nesta noite. Dê glória. Você é na galeria. Aleluia. Dê um grito de aleluia para Deus, se você puder. E a Bíblia diz que a terra produziu ervas. Erva verde, com semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente estava nela sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu ervas, erva dando semente conforme a sua espécie, a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E foi à tarde, amanhã, o dia terceiro, e disse Deus: haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite, e sejam deles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, o sol, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus. Deus os pôs. Ele fez o sol e ele pegou com a mão e colocou num determinado lugar assim, parado, como está até hoje. Pegou o sol, fez o sol. Ah, negócio. Quero combustível aí, bilhões de anos você pode queimar. Tá bom. Aí Deus pegou e
recursos de alma vivente, e foi as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, Ele mesmo colocou o nome desses mamíferos, e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme a sua espécie, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. A água produziu os animais que vivem dentro dela, e a terra produziu os animais que vivem nela, como também as plantas que vivem nela. Tem que produzir. Se você não está produzindo, pastor, já estou velho, aqui não tem aposentadoria, aqui não tem licença, aqui tem renovação. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multiplicaram, multipliquem na terra. E foi à tarde, amanhã, o dia quinto. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra conforme a sua espécie. Assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Depois que Deus criou tudo isso, Deus ele desce. O Espírito Santo que pairava nas mãos e as ordenadas preparando o ambiente da criação também desce. Deus ele toca os pés na terra. Todo mundo já ouviu isso aqui, não tem como mudar, mas vale a pena ouvir outra vez, porque isso é muito lindo. E Deus ele começa a pegar do pó da terra com a sua própria mão. Todo mundo já ouviu isso, todo mundo conhece, para formar o homem. Satanás, pastor, ele não entendia absolutamente nada, mas como ele é pensante, ele dizia assim: poxa, eu não sabia que tinha uma terra dentro das águas. Esse Deus ele me engana, porque Deus ele engana mesmo o diabo. Minha avó dizia que quando o cão foi, Deus já tinha ido, já tinha voltado. O senhor lembra quando Deus, quando Miriam pegou Moisés e escondeu Moisés por 3 meses, depois que ela pegou um cesto de junco, colocou dentro do rio, a filha de Faraó estava ali acompanhando, pegou a criança, mas devolveu de novo a Joquebede. Ela amamentou até 5 anos, e depois ela manda para as mãos de Joquebede, que é a filha de Faraó. Enquanto Faraó estava mandando matar todas as crianças que nasciam das hebreias, ele estava dando comida a Moisés, que estava sentado à sua mesa, chamando ele de vovô. Então quando Deus esconde, ninguém acha. E o diabo fica assim: nossa, olha o que ele fez, apareceu na terra, não sabia que tinha ali dentro. O diabo não sabe, não conte os teus segredos. Tem coisas que você tem que conversar com Deus. Por isso que ele diz assim: entra no quarto, fecha a porta. Não vai para o Facebook e coloca se sentindo triste, não. Vai para o quarto, conversa com ele. Não conta a tua vida para todo mundo, não. Confia! Aí Deus, o diabo fica perplexo, estupefato, dizendo assim: tem tanta coisa aqui que ele pegou, ele apareceu e agora ele desce. O Espírito Santo vem também, e o diabo está olhando tudo, com os principados, com as potestades, com os governos nas hortes. Pastor, ele está falando com o senhor? Obviamente que sim, querido, você, claro, é óbvio que sim. E Deus ele pega e toca os seus pés no chão, e ele vai fazer aquele boneco que a gente sempre sabe. Só que pastor Neemias, que no boneco que Deus fez, Deus não fez o boneco jogando o barro como a gente pensa, porque primeiro Deus fez a estrutura do boneco, que é a coluna vertebral do boneco. Deus, pastor, por que eu faço assim? Por causa do meu sistema ósseo, por causa dos meus nervos. Lembra que Ezequiel capítulo 37, houve um ruído, depois um rebuliço, depois osso no osso, depois nervo, depois pele, carne, depois pele. Então primeiro Deus fez a coluna vertebral do boneco de Adão, e todo o nosso sistema ósseo tem 613 ossos divisórias, representando as 613 divisões que tem nos 5 primeiros livros da Bíblia, que é a Torá do povo judeu. Então Deus primeiro fez a estrutura. Essa igreja aqui não foi primeiro feita as paredes, primeiro fez a alvenaria, tem ferro, depois as paredes, a cobertura. Deus está formando a tua vida, teu ministério, a tua chamada. Deus está fazendo isso. Você está entendendo o que eu estou pregando, meu filho? Então dê um grito de... Depois que ele fez a estrutura vertebral daquele boneco, pastores, Deus ele vem e começa a preencher com barro, e aí ele forma Adão. O diabo não entendia absolutamente nada, e ele ficava olhando com os olhos fitos. Por que Deus fazia aquilo? Que boneco era aquele? Quando de repente Deus olha para aquele boneco, no versículo número 26 está escrito: façamos o homem a nossa imagem. Escuta. Deus disse
disse assim: façamos o homem. Pastor Elias, Deus não criou o homem antes da mulher. Paciência, calma. Deus criou, pastor, o homem e a mulher no mesmo milésimo de segundo, no mesmo instante, pastor, no mesmo igual. Deus criou. Pastor, isso é heresia, não é? Capítulo 5 de Gênesis diz que Deus criou macho e fêmea. Macho e fêmea os criou. Porém, Ele formou primeiro o homem. Casamento já tinha sido projetado desde a eternidade, homem e mulher. Agora, primeiro Deus formou o homem. Deus primeiro formou o homem. Aí Deus disse assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Vocês não entenderam o que eu disse, não, porque vocês esqueceram de uma palavra que vocês grifaram na mente, pastor Elias. Lembra de Isaías capítulo 14? O que foi que Satanás ele disse? Ele disse assim: eu vou subir, eu vou estabelecer meu reino acima das estrelas de Deus, ou seja, acima dos anjos de Deus. Lá eu vou estabelecer o meu trono e eu serei semelhante ao Altíssimo. Escuta, Deus disse: não. Aí Deus vem da terra, pega a terra com a mão, forma um boneco, e o diabo está larando e ele diz assim: ó, esse daqui é conforme a minha imagem. Esse daqui é a minha imagem, conforme a minha semelhança. Sabe o que Deus está dizendo? Tu queria, Satanás, ser semelhante a mim, mas você não vai ter isso não. Mas esse aqui vai ter. Esse tem. Outro dá glória, outro dá aleluia. Ei! Quando Deus disse assim: façamos o homem a nossa imagem, Deus está dizendo: eu vou colocar minha face no homem. Vocês estão entendendo isso, irmão? Deus pegou a face dele, espiritual, e colocou fisicamente. Que existe um evolucionismo, que o homem veio do macaco, mas o homem não veio. Eu vou te provar na Bíblia. Eu vou ler, mas só assim. Tu vai ter que dar um salto. Defende essa tese na tua faculdade. 1 Coríntios 15, eu vou ler, só ouça. Capítulo 15, versículo 38 de Coríntios. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra a carne dos peixes, e outra. A ciência cosmológica acha que houve o Big Bang, e a partir de então a evolução das espécies. A ciência cosmológica deliga nesse aspecto. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque a ciência cosmológica ela acha que existia algo como se fosse
um átomo e que explodiu esse átomo e foi para o tamanho de uma bolinha de tênis, e essa bolinha de tênis existia nela trilhões, quintilhões de graus equivalentes, e essa temperatura é algo que não tem como explicá-la. E depois que essa bolinha de tênis ela explodiu, ela formou as moléculas de vida, e daí por diante o multiverso dentro dessa ordem extraordinária. Mas eu vou lhe dizer uma coisa: o Big Bang existiu. O Big Bang existiu, pastor? Existiu. Não dentro da ordem cronológica da ciência cosmológica, não, senhores. Mas o Big Bang, a explosão, ela existiu sim. Como, pastor? Com a chegada de Deus. Com a chegada de Deus houve a explosão. Como, pastor? Quando Deus gritou: haja luz! Quando Deus criava, falava, melhor dizendo, o verbo saía da boca de Deus. Jesus, ele é o Enarquerologos cai prostonteu, cai rologos teu. No princípio era e o verbo estava e o verbo era Deus. Jesus estava em Deus como o verbo. Então quando Deus falava, haja, Jesus como verbo saía, criava. E o Espírito Santo vinha e dava vida à criação de Deus. Você não entendeu não, senão você dava glória. Olha quem você era, olha a tua vida pregressa, caótico, vida vazia, estava em treva, mas o Pai bradou, o Filho veio, o Espírito Santo gerou vida em ti. Olha onde é que você está, né? Satanás, ele ficou muito revoltado com Deus, com a criatura de Deus. Que criatura, pastor? O homem. Eu vou dizer algo aqui que é muito forte, tá bom? Vocês lembram no capítulo 28 de Ezequiel, que foi que vocês recitaram, ele fala da mente de vocês? Lembram? Onde era que ele vivia? Ele vivia no Éden, jardim de Deus. Eu não creio nesse reino mineral existente aqui nessa atmosfera, eu não creio. Capítulo de número 2, versículo de número 8 do livro de Gênesis, está escrito que Deus plantou um jardim, e plantou o Senhor Deus um jardim, e não é jardim do Éden, não é jardim do Éden, não existe essa palavra, jardim do Éden, não tem na sua Bíblia. Está escrito assim no verso 8: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. O Éden não é daqui, o Éden não é desta terra. Pergunto para vocês: onde estava a árvore da vida? Estava no Éden. Onde está a árvore da vida hoje? Está no céu. Então o Éden não está mais aqui. O nome Éden quer dizer jardim das delícias inefáveis. Como Deus fez o homem perfeito, Deus diz assim a Satanás indiretamente: você vivia no meu Éden, no jardim das delícias, mas eu te expulsei do jardim das delícias. Mas eu fiz o homem à minha imagem, conforme a minha semelhança, ele é perfeito, e eu vou trazer o Éden de cima para ele morar aqui na terra. E trouxe e colocou o homem dentro do Éden. Só que o homem é feito de matéria espiritual e física. Por isso Deus plantou, fala comigo, plantou. Deus plantou um jardim no Éden. Ele plantou um jardim físico no Éden, porque era espiritual e físico devido à confecção do homem, espiritual e física. Afinal de contas, a árvore da ciência do bem e do mal, como a árvore da vida, estava exatamente neste Éden, e o homem vivia ali. Depois vocês sabem que Deus, ele formou a mulher. Ele já tinha criado na mente, mas ele formou a mulher.
Isso mesmo, ele formou. Ele fez Adão dormir, assim como Cristo morreu na cruz do Calvário para gerar a igreja fisicamente. Adão também teve que morrer. Ali é um tipo de morte. Ele dormiu para que Deus tirasse Eva da sua costela. É por isso que nós homens somos fracos. Qualquer dor de dente a gente já está no chão. Qualquer dor de cabeça a gente está arrasado. Porque nós somos pó, nós somos terra. Mas a mulher forte que é terrível. A mulher menstrua todo mês, carrega uma criança 9 meses no útero. Uma mulher tem dor de cabeça, filho grita mãe, 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 mãe. Trabalha, vai em casa, lava prato, cuida de tudo, vai no trabalho, vai na rua, faz tudo. E a mulher não se cansa, que a mulher é osso. E é verdade, a mulher é osso duro de roer. Eita, então Deus pegou e fez o homem e a mulher. Escuta isso aqui, queridos, olha aqui na minha mão. Por isso que o diabo não gosta de você. Olha aqui na minha mão direita, por favor. Já estou terminando. Por esta razão o diabo não gosta de ti. O diabo não gosta de ti, não é porque você tem esse cabelinho meio ruivinho aí, não. O diabo não gosta de ti por causa dos seus olhos claros, não. O diabo não gosta do senhor porque o senhor é presidente desta igreja, não, pastor Neemias. O diabo não gosta de mim, não é porque eu sou pregador, não. O diabo não gosta de mim porque eu tenho uma semelhança e a imagem de Deus. Você se parece com Deus. Pegue na mão de alguém aí, por favor. Balance a mão dele e diga: tu é a cara de Deus. Você se parece com Jesus. Tu é a cara de Jesus. Pastor, sou amarelo, eu sou negro, eu sou ruivo, eu sou preto, eu sou amarelo. Não, tu é a cara de Deus. Pastor, eu tenho um cabelo duro, eu tenho um cabelo pichuim, meu cabelo é parecendo uma arara. Tu é a cara de Jesus. O diabo não gosta de você porque você é a imagem, a semelhança de Deus. O Espírito escuta. E ele fez de tudo. Ele fez de tudo para tirar o homem da presença de Deus. Desperta, jovem. Desperta, jovem. Sabe por onde ele fez que o homem se afastasse da presença de Deus? Por intermédio da mulher. Olha nos meus olhos, porque a mulher gosta de ouvir, o homem gosta de ver. Juventude, que é um conselho de pastor, apesar de ser jovem, cuidado com as redes sociais, cuidado com as madrugadas do teu Face, cuidado com as coisas que tu escuta. É inadmissível um homem casado à madrugada no Facebook, conversando com mulheres, com moças, e vice-versa. É inadmissível uma moça que se preze, um rapaz que se preze, está procurando pessoas para viver o resto da sua vida através das redes sociais. Tenha cuidado com isso. O diabo gosta, e ele planeja tudo, arquitetou tudo, e ele veio por meio da mulher para tirar o homem. E houve uma sessão espírita, por várias vezes ele foi até a mulher e mentiu para a mulher. Até que a mulher, escutei isso, a mulher comeu da árvore, que não era para comer, e vocês sabem disso. Só que quando ela comeu, não teve nada, ela permaneceu a mesma coisa. E ela comeu para Adão, seu marido, e disse: Deus falou para a gente não comer, não foi? Ele disse sim, mas eu comi. A serpente disse que era para eu comer, não comi, mas olha aqui, não aconteceu nada comigo. E Adão olhou para a mulher e disse: mas não é que é verdade? Deus mentiu para nós, só que Deus não mente. Aí ela pegou e deu fruto a Adão, só que quando Adão colocou na boca, que comeu o primeiro pedaço, arrumou-se tudo. Por que, pastor? Porque ele era o cabeça, ele era o responsável. O pecado ele entrou no mundo por causa de Adão, e é por causa disso que ele foi expulso do jardim do Éden. E aqui que eu termino a mensagem desta noite. Aí vem Deus na viração da tarde. Sabe que Adão estava com folha de videira, a videira que representa a nação de Israel, a videira também que representa a nação de Israel, a oliveira também que representa a nação de Israel, videira que representa privilégios de Israel como nação, como povo, videira que representa privilégios religiosos, e a oliveira, privilégios espirituais. Adão estava enrolado com videira, representando Israel como povo, como nação, como Estado. Deus pegou e tirou, porque senão a salvação seria apenas para os judeus. Deus matou um animal para perdoar Adão. Só que antes de Deus matar o animal, Deus ele chegou na miração do dia. Olha aqui na minha mão direita. E Deus vem perguntando assim: Adão! O termo original hebraico aqui é gritou. Deus chamou Adão. Por que Deus chamou Adão? Ele não sabia onde Adão estava, sabia. Mas aqui Adão não estava no lugar de antes. Todos os dias quando Deus chegava, Adão estava naquele determinado lugar. Deus tem saudades quando você lê a Bíblia. Deus tem saudade
Quando você orava lá no lugar, Deus tem saudade. Quando você jejuava, e ele começou a dizer: Adão, onde você está? Deus sabia, pastor. E por que ele chamou? Porque Deus tinha ouvido a boca do próprio Adão. Ei, jovem, volte para o lugar de onde você estava. Se a sua vida está pior do que antes, você está morrendo perigo. Não perca a proteção de Deus. Viva no rio, era por cima do rio que Deus vinha toda a viração da terra para começar com Adão. E sabe o que houve? Deus os expulsou do jardim do Éden. Queria que você nesse instante olhasse bem para mim aqui, só para você entender isso. É aqui que há a profecia de Deus acerca da semente da mulher. Jesus Cristo, o diabo ficou perturbado porque disse que da semente da mulher nasceria um varão que esmagaria a sua cabeça, enquanto a serpente feriria seu calcanhar. E todos aqui sabem, porque todos os pregadores falam isso. Isso aqui é um chavão, mas é algo totalmente bíblico, e creio também que seja até teológico. Durante todo o Antigo Testamento, Satanás pensou muito que pessoas como Davi, como Moisés, como Sansão, como Salomão e tantos outros, e até profetas e reis, eram o Messias. Por exemplo, quando Deus fez com que Eva parisse Caim, ela pensou que Caim já era a semente da mulher, porque ela queria que Caim vingasse a serpente, porque a serpente fez ela pecar. Só que durante todo o Antigo Testamento, os vários personagens que nasceram não foram o Messias, não foi, mas a profecia de Deus estava de pé, e essa profecia foi se cumprir 4.000 anos depois. Isso mesmo, 4.000 anos depois de Adão, 4.000 anos depois é que Deus vem e faz com que nasça a semente da mulher. Como semente da mulher, pastor? Escuta isso aqui: Maria era virgem. Maria nunca poderia engravidar porque ela era virgem. Só que Deus vai colocar Jesus dentro de uma virgem. Tu já viu uma virgem grávida? Nunca viu. Tu já viu uma moça que nunca tocou um homem? Ela está grávida? Nunca. Mas Maria engravidou, porque é Deus que esconde. Deus pegou e colocou Jesus dentro do ventre de uma mulher. E como isso se deu? Quem veio foi o anjo Gabriel. O anjo veio com o verbo na boca, falou com Maria. Maria creu, o Espírito Santo veio e Merarefete chocou o óvulo, que é o verbo, e Maria ficou grávida. E Maria está para lá e para cá, uma virgem grávida. Satanás não sabia que estava nascendo a semente da mulher, mas ela estava dentro da barriga de uma virgem. Dá glória para Jesus, se você puder. Aproveita e fica de pé nesse instante. Fica de pé, fica de pé, fica de pé, fica de pé, fica de pé. Levante a mão direita assim comigo, por favor. Levante a mão direita assim comigo. Bate na mão de alguém aí do seu lado e diga: você é a cara de Jesus. Quando Jesus foi nascer, foi que o diabo soube. Baixa só a música um pouquinho. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Aqui. Já foi uma virgem grávida? Já não sabe. Ele nasceu? Nasceu. Quem foi que soube? Herodes. Quando Herodes soube que havia nascido o rei dos, Herodes ficou aí. O diabo veio e entrou nele, a legalidade de Herodes. E aí o diabo usa Herodes para mandar matar as crianças. Aí sai para matar as crianças de 2 anos para baixo, pensando Herodes que estaria nascendo, estaria matando o libertador de Israel, o rei dos. Eu pergunto para você: tu já viu uma criança nascer rei? A criança nasce príncipe. Depois que cresce e o pai morre, é que a criança vira. E quando o pai não morrer, ele ficará príncipe. Mas Jesus já nasceu rei. Pergunta por quê, pastor? Ele devia ter nascido príncipe, mas ele nasceu rei. E por que ele nasceu rei? Pergunta por quê, pastor? Porque o pai de Jesus nunca vai morrer.
Tu não vai dar nenhum glória, então eu vou te dar um motivo para você dar agora. Sabe o que ele veio fazer? O homem pecou, sim ou não? Sim. Perdeu o DNA de Deus. Porque quando Deus fez Adão, Adão nasceu com o DNA de Deus. Os filhos de Adão nasceram com o DNA de Deus. De Adão. De quem é o teu DNA? Do teu pai. Mas Adão perdeu o DNA de Deus. Perdeu a semelhança, o caráter moral. Por isso que o homem está perdido. Desperta, jovem. Aí aparece Jesus. E Jesus ele veio morrer para poder restaurar o homem a Deus. Aí um dia vai ter Nicodemos de madrugada com Jesus. E Jesus olhou para Nicodemos e disse assim: é necessário vos nascer? Aí Nicodemos disse assim: como é que eu vou nascer eu sendo velho? Eu vou botar o ventre da minha mãe? Aí Jesus disse para Nicodemos: tem que nascer de quê? Da água e do Espírito. Se você escuta, o homem perdeu o DNA de Deus. Jesus ele morreu e veio restaurar o DNA. Se o homem não é filho de Deus, é criatura. Por isso que o homem tem que vir para Cristo, para nascer de novo, para poder ter o DNA do Pai, para poder ter o seu nome escrito no cartório celestial. Quantos filhos de Deus tem aqui? Quantos filhos de Deus tem aqui nesta noite? Escuta essa aqui para você. Desperta, jovem. Desperta. Termino aqui agora de verdade. Desperta, jovem. Desperta, jovem. Porque esse Cristo que morreu, que ressuscitou e que subiu, ele deixou uma missão para nós. E toda a autoridade, tudo que Deus faz é com maior intensidade. A glória da última casa é maior do que a primeira. O homem caiu, o diabo disse: está destruído. Jesus veio, restaurou o homem. E quando restaurou o homem, ele disse assim: eu vos dou poder. Eu vos dou poder para vocês pisarem escorpiões e serpentes. Satanás não podem dominar mais vocês, porque vocês têm autoridade sobre todo mundo do Espírito. Quem tem essa autoridade? Você é o que a Bíblia diz que você é. Se você puder dar um grito, faça isso. Você pode o que a Bíblia diz que você pode. Você está restaurado e a intensidade agora é maior. A árvore da vida não está na terra, foi para o Éden, para o céu. Mas o Espírito Santo veio, está dentro de nós. Nós somos filhos de Deus. Eu quero orar pela sua vida nesta noite. Pegue na mão da pessoa mais bonita que está do seu lado aí, vai. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Falta um som aqui agora, a música. Pegue na mão do jovem que está do seu lado, chacoalhe a mão dele aí, diga: você é a cara de Jesus. Você é a cara de Jesus. Você é a cara de Jesus. Lá em cima na galeria, lá em cima na galeria, aqui embaixo, lá em cima na galeria. Agarra a mão de alguém aí, a juventude. Tem mais de 1000 jovens vestidos de camisa preta. Você está no telão aí embaixo. Agarra na mão dele aí. Chacoalhe a mão dele, a mão dela. Diga: tu tem a cara de Deus. A cara de Deus. A cara de Deus você tem. Ele chegou sem espada, sem escudo, ele não tinha lança. Ele chegou para estabelecer o reino com nova aliança. Seu calcanhar foi ferido, a profecia se cumpriu. E a serpente que um dia tanto riu, esmagada será. Ele chegou e caminhou, matador, o seu sangue é o que valeria.
seu calcanhar foi ferida a profecia. Ele para cá se veio réstia. Receba da parte de Deus. Pega, pega, pega. Ele chegou e caminhou pra pôr um fim no erro que iniciou no jardim. E agora diferente será. Calcanhar ferido. Pega na mão desse jovem, levanta ela pro céu e canta comigo. Pega na mão dele, levanta a mão pro céu. Vai, 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 vai. Vem, vem. O Deus de paz, o Deus de paz esmagará Satanás. Colocará, colocará aqui debaixo dos meus pés. Eu vou pisar com muita força livre. Morreu o medo. O Deus de paz A presença do Espírito Santo. eu vou pisar. Morreu o veladão e Cristo é o Deus de paz, o Deus de paz, o Deus de paz, o Deus de paz, o Deus de paz esmagará Satanás, colocará, colocará. Eu vou pisar com muita força livre estou. Morreu o vereador, em Cristo eu nasci. Ele chegou. Ele balabaraba, chugue, temaraçai. Fala em línguas estranhas. Você que é batizado, você que não é, receba o poder, receba o batismo, receba. Esmagar da feira. Ele chegou, se tornou sem coroa, sem cabelo. Pra pôr um fim no eu que iniciou no jardim. E agora o calcanhar ferido na cabeça.
Deus está triste. Ele está triste com a festa. Alguém se encontra afastado da igreja, que está ao seu lado, veja na direita, na esquerda, tem alguém que faz assim. Vai de lá maior, vai cantar comigo, porque me pediu para cantar uma estrofe aqui, mas nunca vou cantar comigo, tem um canto, tá? Deixa eu lá. Você, vou cantar uma parte, só uma estrofe só. Cadê a pessoa que está no seu lado? Alguém me traga aqui. Pois todo dia o pecado vem.